Olá pessoal, vou fazer mais um vídeo pro canal Amantes da História. Hoje eu vou falar da Etrúria. A Etrúria, ela é o nome dado a uma civilização, né, que seria antecessora da Roma, né, Roma Antiga. E que ela surgiu, segundo registros arqueológicos, no século XI a.C., né, já na Idade do Bronze, né. Eles estariam geograficamente hoje onde é a atual Toscana, né? Porque Toscana significa etrusco, né? De Tusque. Tusque quer dizer etrusco, né? Então toda vez que você vê a palavra Toscana, Toscano são os etruscos, né? Então eles se dividiam em cidades-estado, né? Em 12 para ser mais exato, né? E o primeiro período de desenvolvimento da civilização etrusca é conhecida como cultura Vila Nova, no século IX a.C. Foi uma cultura assim muito poderosa, né? E pouco se sabe suas origens, né? Sabe que usavam bigas, né? Também para corrida, né? Essas práticas de esporte. E os etruscos, assim que eles podem ser um povo de origem talvez oriental. Entre as cidades etruscas podemos mencionar Arezzo, Cerveteri, Chiusi, Cortona, Volterra, Populonia, Perugia, Terracina, Tarquínia, Veios, Votru, Lionia, Fiesole, Volsi e Bolsena, né, que eram 12, né, 12 cidades-estado, né, que eram formadas que a Etrúria era formada, né. Essa civilização é pouco conhecida, né, provavelmente, não sei, lá na Itália, né, mas pelo menos aqui no Brasil não é estudada, né, só a Roma Antiga, né. Talvez na Itália estudem, né, porque faz parte da história deles, né, não sei dizer de verdade, né. Mas voltando, e também, né, eles dominaram Roma, né, dominaram a Itália, né. Foi uma cultura dominante, né, em meados do século VII a.C., né, os etruscos. E chegou a ultrapassar outros povos itálicos, como os lígures, né, a influência dos etruscos, né, aos limites, foi além dos limites, né, da Etrúria, né, como no Vale do Pó, no Lácio e na Campânia, né. Teve até contato com as colônias gregas do sul da Itália, né, e da Sicília, né, da Magna Grécia. Então, era uma civilização, né, bem importante, né, que ficou pouco conhecida, né. Então, ela existiu mais ou menos de 1100 a.C. até 100 a.C., quando foi absorvida por Roma, né. Pouco se sabe, era uma civilização até em comparação às outras civilizações, né, a helênica, né, que é a Grécia Antiga, né, a helênica e a latina. Quando for latina, não é latino-americano, né, latino, falando dos antigos romanos, né, que a mulher era mais submissa nessas civilizações, né, na grega e na romana, que seria a latina helênica. A etrusca, a civilização etrusca, a mulher era mais, tinha mais direitos, né, que as demais civilizações da época, né. E a civilização etrusca, a mulher, ela praticava, segundo os relatos da época, né, exercício nuas, né, na frente de todo mundo, né. Então era uma civilização mais aberta do que as outras civilizações contemporâneas dela, né. E eles eram chamados também de tirrenos, né, pelos gregos, né.
Daí Mar Tirreno, né? Que é o mar dos... em homenagem aos etruscos, né? Ou seja, Mar dos Etruscos, né? Mar Tirreno, né? Então, é outra curiosidade, né? Aqui. Então, eles tinham também uma bela arte, né? Quando faziam túmulos, né? Quando esse povo realizava... Então, como eu disse, era uma confederação, né? De 12 cidades, né? Dodecapópolis, né? As cidades, quando atingiram seu auge, eram cidades muito ricas, né? Chamadas de Lucomônias, né? Eram governadas por reis, né? No começo do século V a.C., né? Século V a.C. vai de 600 a 501, acho que antes de Cristo, né? Desculpa. De 500 a 401 antes de Cristo, desculpa. De 500 a 401, perdão. E eram também governados por oligarquias, né? E essa civilização desenvolveu entre o Arno, né? E o Tibre. E o mar, né? Graças à fertilidade do solo e as minas de cobre, ferro e prata, né? E também por causa do comércio, porque os navios etruscos eram excelentes navios, né? Eram navios grandes, navios mercantes, né? Dessa civilização, com grandes velas, né? Eram barcos bem desenvolvidos para a época, né? Os navios mercantes deles, né? O poderio, né, etrusco, né, o poderio etrusco situa-se no século VI a.C. Agora sim, entre 600 a 501 a.C., né? E foi por volta de 575 a.C. que Roma caiu sob a dominação dos etruscos, né? No reinado da dinastia dos Tarquínios, né? No final do século VI, o país etruscos entendeu-se amplamente pela Península Itálica e comportava, então, 3 dodecapolis, confederadas na própria Etrúria, na parte ocidental, né? Da planície do Pó, na Campânia, né? E depois teve a revolta, né, de Roma, né, em 509, depuseram lá o Tarquínio, teve a batalha de Silvia Árcia, em que os etruscos foram derrotados, o Tarquínio foi expulso da cidade, né, teve a implantação de Roma de monarquia para república, né, pelo sistema espartano, né, em vez de serão 2 cônsules generais, né, Roma, né, no papel do rei, né, do etrusco, né, e nesse tempo aí, também temos de ver teve a batalha do século VI ainda, antes de Cristo, de Alália, né, entre 540 a 555 e do outro lado estavam os cartagineses e etruscos, né? Essa batalha terminou com uma espécie de empate, né? Entre os dois bandos, né? Os grupos. Né? Os gregos tinham 60 penteconteres e perderam 40, né? Enquanto que os cartagineses e os etruscos tinham 120 barcos, né? De guerra, né? Só que as baixas dos cartagineses e etruscos são desconhecidas, né? E foi uma vitória, porque do lado da Grécia foi uma vitória grega, né? Só que
os cartagineses e etruscos foi uma vitória estratégica. Então foi tipo um empate, né? E depois, em 506, né, os gregos vão se aliar aos romanos, né, os latinos, e vão derrotar os etruscos na Batalha de Arícia, né, em 506 a.C., separando os etruscos dos seus aliados, os campanianos, né. Depois eles vão ser derrotados, né, ruinados na Batalha Naval de Cuma, em 474 a.C., no século V, né, já, né, 474 no século V a.C., ainda no século V temos a tomada de Capua, em 424 a.C., né, em 390, né, quando o Breno vai invadir Roma, né, ele invade a Península Itálica, né, essa invasão gaulesa, né, eles destruíram as cidades etruscas da planície do Pó, né, e aí ainda para completar temos o cerco de Veios, né, cidade de Veios, né, por Marco Fúrio Camilo, né, entre 405 a 396 a.C., né, que marcou a tomada da Etrúria meridional, né, ou seja, do sul da Etrúria, né. A conquista pode ser completada, né, da Etrúria por volta da metade do século III a.C., ou seja, por volta de 250 a.C., né. E porém, né, a influência dos etruscos continuaram, né, persistiram, né, que foi perceptível no vocabulário do latim, no latim, né, na religião romana, né. Então, esses são os etruscos, né, e também podemos dizer que quando estavam sob domínio, como estavam sob domínio etrusco, por exemplo, o Circo Máximo foi construído, né, as primeiras cloacas de Roma, né, que eram aqueles esgotos, né, foram os etruscos que fizeram, né, e o Circo Máximo porque, como eu falei, eles eram uma cultura de origem oriental, né, então eles tinham esse costume de fazer corridas com bigas, né, bigas puxadas por cavalos, né, então era um costume deles que eles introduziram em Roma que persistiria depois do fim do domínio etrusco, persistiria, né, como influência cultural, né, mesmo depois do fim da civilização em 100 a.C., né. E outra curiosidade que queremos falar é que quando o próprio Júlio César, né, foi avisado da morte sua própria morte, digamos assim, né, dos idos de março, foi um sacerdote etrusco que o avisou, né, que eles tinham mania de ver as previsões em fígado dos animais, né, os sacerdotes etruscos. Então, essa era outra característica da civilização da Etrúria, né. Então é isso aí. Então esse era o vídeo que eu queria trazer. E a arte etrusca, podemos dizer que a arte etrusca, ela se estendeu por 7 séculos, né? E tinha suas raízes na antiga cultura da Vila Nova, né? Então, ele veio a introdução, né? Como eu falei, de um caráter mais orientalizante, né? Então, como eu falei, a arte funerária, né? Os túmulos eram muito ricos, né? E sempre tinha o tema do casal nesses túmulos etruscos, né? Então, eu acho que era uma civilização também que era muito ligada à família, né? E até mesmo quando falando da religião etrusca, podemos mencionar a deusa Vatica, né? Que deu origem ao nome do Vaticano, né? Vocês sabem disso? Vaticana, por causa da deusa etrusca, Vatica. Essa é uma boa curiosidade, né? Acho que pouca gente deve saber isso. Entre esses deuses da mitologia etrusca, vamos dizer Ashle, Aita, Alpano e Ani, Aplo, Artume, Cauta,
Evan, Fébero, até o próprio Hércules, né? Tarcão, né? A Vatica, Vicária. Então, pouco se sabe, né? Dessa religião da mitologia etrusca, né? Até a religião etrusca é desconhecida. A civilização etrusca, desculpa, é desconhecida, né? Mas. Então, essa é o vídeo que eu queria dizer pra vocês, né? E. A tríade principal dos deuses etruscos, podemos dizer que eram Tínia, Uni e Nerva, né? Que era essa a tríade, né? Dos deuses etruscos, né? Então, a Tínia, ou Tim, era o deus etrusco dos céus. O Uni não se sabe, né? Mas a Nenvra era a deusa etrusca das artes e da guerra, né? Nascida da cabeça de Tínia, outra deusa etrusco, né? E a Vatica seria a deusa dos cemitérios, né? Porque os etruscos eles faziam muitos necrópolis, né? Então tá relacionado às necrópolis, aos cemitérios, essa Vatica, né? Então, e até a própria quando os relatos, né, das mulheres etruscas, sim, exercitavam nuas, né, faziam exercícios físicos nuas. Isso chocava os gregos, né, os romanos, né, que não estavam acostumados a esse tipo de coisa, né. Então, essa era outra cultura, né, outra parte da cultura dos etruscos. E antes que termine o vídeo, eu vou recomendar. É um documentário, né? Acho que é do Nat Geo, do History, não me lembro, mas é meio. Vocês acham na internet, porque não é tão novo assim o documentário. Mas eu assisti umas 2 vezes. Isso aí, achei muito bom. É Prazeres do Mundo Antigo. Vai falar sobre os etruscos. E realmente é um documentário excelente, né? Para vocês aprenderem mais sobre a civilização etrusca, né? Então, essa era a dica que eu queria dar pra vocês. Então, curte, comente, compartilhe, não esqueça de se inscrever. Falou, forte abraço a todos.